Eu vejo muito isso, por exemplo, em relacionamentos. A gente fala assim: olha, querida, trata o seu marido bem, cuida dele, que ele vai mudar. Dê a ele aquilo que ele não tem, para que ele te devolva. Talvez ele não saiba ser carinhoso. Se você tratá-lo com carinho, é só uma questão de tempo e ele te devolve carinho. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mentira. Nós estamos cansados de ouvir gente que diz: eu estou tratando bem fulano há tanto tempo e ele continua um ogro, um cavalo. Qual é o problema? O problema não é o que você dá para ele. O problema é que você tem que descobrir se ele é capaz de reter. Se ele não for capaz de reter, não interessa o que você entregue para ele ou para ela, ela vai continuar não tendo, porque não existe nessa pessoa capacidade de armazenamento. Porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus, e hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure, mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo, e não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre ele. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E uma adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o Filho de Deus. Tem gente que, porque é filho de político, acha que é alguma coisa. Porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus.
Mas olha, ele fica, 3 dias está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo. E falou, para casa, garoto. Ele falou, você não devia estar preocupado. Eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar, ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe, não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais, ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. Mais velho falou, não interessa se está certo ou se está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então eu gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Preste atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não.
porque a autoridade não faz de você pequeno, muito pelo contrário, reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada, nada, nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João, não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhes, ou disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse, a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse, do César. Ele disse, então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de... Sabe o que ele reconhecia? Autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá, resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado, e aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Não. Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no evento, no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega
O tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou pastor. Hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué, funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas. Ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado, e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido. Está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo. É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar, isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso, porque reconhecia as autoridades, primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus. Hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração, por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por os poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com o problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo, ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você
numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja, por mais aborrecimento que você tenha. Provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele. O segundo poder é o poder das trevas, é o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os dois que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida, e eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também, ele te teme à toa, eu não posso tocar em nada dele, tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra. O poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui e o poder da fé. O quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado.
procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho, e não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Não adianta estar qualificado sem relacionamento, porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece. Está assim de gente preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. Ele não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem. Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. 5º poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o 4, qualificação, relacionamento mas o 5º poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz: não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é: quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês. Tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje, pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra,
15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos. Por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto, Mateus 25:15. Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior, tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom. Foi para longe, voltou para o céu, tá beleza. Um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28. Mas o que recebera um foi e cavou só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz: bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse: eu ganhei mais 2. E o outro disse: olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa. Sucesso não tolera ambiente inseguro. Não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso. Mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer, está aqui, ó. Seu marido foi um homem tão próspero, Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família. Domiciano, tão próspero. Adelso, meu irmão, tão próspero. Como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar,
ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100. Outra produz 60. E outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte, se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudia, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho.
invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante. Ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer.